Como fixar as fresas corretamente para trabalhar na sua router CNC. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Então aqui eu vou estar mostrando como você deve fixar as fresas corretamente no seu porta-pinça, no seu spindle, para trabalhar de forma eficiente com a sua router CNC. Muito bem, então todo spindle tem o porta-pinça, vai ter a porca, que é o porta-pinça, e tem um padrão aqui de pinças que você usa no porta-pinça do spindle. Isso vai variar conforme o tipo, o modelo do spindle. Tá? Esse modelo aqui, por exemplo, eu sei que é o padrão ER20. Tá vendo aqui na caixinha? Ó? ER20. Porém, vai ter outros padrões aí, tá? Desse padrão ER. Esse ER20 aqui suporta pinças de até 12 milímetros. Está, ó, uma haste de 12 milímetros, uma haste bem grossa, bem grande, né? Então, bacana. O que é haste, né? Depois, lá nas aulas de fresas, você vai ver o que é haste. A haste é essa parte aqui que a gente prende a fresa. Isso aqui é a haste, isso aqui é área de corte. Então, a gente sempre prende a fresa pela haste da fresa. Então, aqui eu tenho um exemplo de fresas de 6, por exemplo. Ó. Uma fresa de 6 milímetros. Essa aqui é uma fresa down cut de 6 milímetros. A gente prende ela aqui pela haste. Então, aqui eu tenho uma pinça de 6, fresa de 6 na pinça de 6. Essa é uma coisa muito importante, pessoal, tá? Então, existem fresas milímetro, fresas polegadas, assim como existem pinças em milímetro e pinças em polegadas. Então, é muito importante que você sempre, né, por mais que tenha informação na caixinha do fabricante aqui, sempre use um paquímetro para verificar com certeza a medida que é a sua fresa, a medida da haste da fresa, né? Então, isso é importante. Essa aqui é uma fresa de 6, tem a haste de 6 milímetros. Essa aqui é uma fresa de 22, boa para fazer tigelas, mas tem uma haste de 6 milímetros. Essa aqui é uma fresa V-bit, que também tem uma haste de 6 milímetros. Então, todas essas fresas aqui, eu vou fixar em uma pinça de 6 milímetros. O que acontece se você colocar uma haste maior, uma fresa maior numa pinça menor? A sua pinça vai estufar. E a pinça estufando pode quebrar a pinça. Então, isso é um baita problema. Pode te causar um prejuízo e até mesmo soltar a fresa, estragar o spindle. Então, sempre usar a pinça certa para a fresa certa. E ao contrário, se eu usar uma fresa menor numa pinça maior, o que vai acontecer? A sua fresa vai entrar, né? Se você usar uma fresa menor numa pinça maior, a fresa vai acabar entrando para dentro e vai acabar não fazendo o trabalho. Então, sempre importante medir o diâmetro da haste da fresa e também verificar aqui o diâmetro que é a sua pinça. A pinça nova, se você olhar aqui assim na pinça nova, ó, ela tem aqui em cima dela, ó, ela tem a identificação. Ó, uma pinça que pega de 5 a 6 milímetros. Ela tem mais ranhuras, tá vendo? Tem uma pinça muito boa. Já tem outras pinças que tem menos ranhuras, ó. Essa aqui, mas tem informação, ó, que pega de 3 a 2 milímetros, 2 a 3 milímetros. Então isso é importante, tá? Então esse é o primeiro ponto. Sempre verificar, sempre medir o diâmetro da haste da sua fresa. Aqui eu tenho uma fresa rebaixada, deixa eu ver onde é que ela está. Por exemplo, essa aqui é uma fresa de 2 milímetros, porém ela tem uma haste de 3,175, né? Então, como é uma haste polegada, eu vou colocar ela na pinça que pega de 3 a 4 ou na pinça que pega de 2 a 3. Nesse caso aqui, pode ser nas duas. Porém, se você colocar na pinça que pega de 3 a 4, pode ser que ela vai subir. Então, nesse caso, como é pouca coisa, você pode colocar na pinça que pega até 3 milímetros. Fica um pouquinho ajustinho, um pouquinho apertada, mas é mais seguro. Então tem essa dica aí, tá? E aí, como é que a gente vai fazer a fixação, né? Da altura da fresa. Bom, tem as seguintes observações para a gente fazer, tá? Deixa eu botar aqui para deixar mais organizado. Eu vou pegar essa fresa aqui assim. Então, como é que a gente vai escolher e fixar a altura da fresa? Bom, para escolher o diâmetro da fresa, existem N situações que você vai aprender lá no módulo de programação com Aspire, como é que se escolhe um diâmetro de fresa, né? Então, existem fresas para vários tipos de trabalho, enfim. Vamos considerar aqui uma fresa para fazer um corte. Então, imagina que a gente vai fazer o trabalho de corte passante aqui, certo? Então, para a gente fazer um corte passante, a gente não precisa ter a fresa muito alta, né? O que eu vou considerar? Vou considerar a espessura do meu material. Vou medir aqui, ó. Esse material aqui tem 15 milímetros.
A minha fresa não precisa ser uma fresa de 50 milímetros, uma fresa alta, uma fresa grande, igual essa fresa aqui, ó. Não faz sentido usar uma fresa que tem essa altura de corte aqui, né, para cortar uma chapa de 15 milímetros, né? O que vai acontecer? Eu vou estar fixando essa fresa aqui assim, ela vai ficar muito longa, muito alta, vai acabar quebrando a fresa. Então sempre procure fresas, né, que passem um pouquinho da área de corte da altura do material. Por exemplo, essa fresa aqui, se eu medir ela, que é assim, ela tem 20, ó. 20 de altura de corte, que é a área de corte, né? Então é mais do que o suficiente. Ela tem 5 milímetros a mais do que a espessura do material. É o suficiente. Então é essa fresa que eu vou fixar aqui para fazer o trabalho de corte aqui. E como é que eu faço a fixação, né? Então, verificando a medida da haste, que eu já medi que ela é 6, e pegando a pinça de 6. Vai pegar a pinça de 6, vai encaixar aqui dentro do porta-pinça. Você vai colocar assim e vai plugar para baixo. Pode botar aqui em cima se precisar. Ó, plugou para baixo, encaixou. Então a pinça está encaixada. Agora você vai colocar aqui a fresa dentro da pinça e vai também regular a altura aqui assim. Sempre regule, né, o mínimo possível, né, que a fresa fique o mais curta possível. Nesse caso aqui, como eu sei que a altura de corte tem 20, eu deixando 20 aqui para fora, né, é mais do que o suficiente, porque olha só, a porca, né, não vai encostar em cima do material, então é o suficiente para eu cortar esse material. Então essa é a regra que você deve sempre considerar. Sempre deixa a fresa mais curta possível presa para dentro da pinça, porque assim a sua fresa fica mais firme, né? Então ela fica mais resistente e ajuda a não quebrar a fresa, fica muito mais firme, né? Então vai ajustar aqui assim a pinça, vai colocar lá na rosca do spindle, vai roscar, vai começar a roscar primeiramente aqui com a mão, né? Com a mão mesmo, assim, ó, vai estar roscando assim, e aí, né, o fabricante vai te entregar geralmente 2 chaves para você fazer o aperto aqui da sua porca do porta-pinça. Uma chave menor que você encaixa aqui embaixo, ó, encaixa aqui embaixo, pode ainda seguir com a mão aqui para dar um aperto com a mão, e uma chave maior para você colocar na porca e dar o aperto. Pronto, aperto assim, é o suficiente. Isso aqui não vai soltar. Feito, tá? Tá fixada a nossa fresa. Para soltar é a mesma situação, você vai colocar a chave menor, vai usar aqui a chave maior e vai soltar. No caso aqui eu gosto de inverter para esse lado aqui, para soltar. Olha, soltou. Primeiro aflocha, depois segura lá com a chave menor e vai desenroscando até tirar. Para tirar a fresa, percebe que quando ela é no diâmetro certo, ela já vai sair meio que sozinha. Para tirar a pinça, como é que você faz? Você vai dar uma pequena torcida aqui na pinça, vai torcer para o lado e para o outro que ela sai tranquilamente. Importante, tá? Você sempre manter a sua pinça limpa, passa um ar, passa um anticorrosivo para guardar ela numa caixinha, deixa ela guardada, sempre lubrificada quando você não usar. Isso aumenta a vida útil da sua pinça. E também aqui na porca também. Passa um ar, passa um lubrificante, um M1, né? Para manter, para desengripar sempre aqui a rosca da sua porca e deixar sempre limpa. Agora eu vou mostrar uma situação aqui bem interessante, tá? Imagina que eu vou usar aqui essa frezinha aqui de... Vou pegar essa amarela aqui, ó. Essa frezinha aqui de 3175, né? Que é uma fresa polegada, ó. Medir aqui, dá 3175. Então eu vou usar aqui ela na pinça de 4 milímetros. Percebe que eu vou colocar aqui e aqui fica bem frouxo. Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fixar essa fresa que fica muito frouxa? Eu vou colocar primeiro aqui a porca no porta-pinça, vou dar algumas voltas e vou vir aqui com a fresa e seguro a fresa e vou roscando lá até começar a fechar lá a pinça. Com a mão mesmo, ó. Tá começando a fechar. Se precisar ainda pode usar a chave para ajudar a segurar melhor, tá? Ó, mas segura com a mão até começar a prender lá dentro. Lembrando que essa pinça é uma pinça de 4 e essa fresa é 3175, ou seja, é quase 3 milímetros. Olha só, começou a prender, né? Prendeu e aqui já acabou o curso. E aqui já acabou o curso da rosca. Se eu pegar a fresa e depois dar um aperto, ó, chegou no final. Percebe que prendeu pouca coisa no final, né? Então, o que pode acontecer nesses casos aqui que tem pouco aperto na haste da fresa? Pode acontecer que quando for trabalhar com essa fresa suba. Então é um problema, né? Mas tem casos que vai trabalhar bem. Agora eu quero mostrar
o que acontece ao tirar essa fresa? Então, imagina que eu fiz o meu trabalho e agora vou soltar essa fresa que ela está numa pinça muito grande para ela quase, né? Está dentro do limite, mas está muito grande. Então eu vou soltar aqui. Ó, assim que eu soltei, a fresa já caiu. E percebe que aqui, então, eu vou agora desenroscar a minha porca. E o que pode acontecer às vezes, tá? Nesse caso não aconteceu, mas o que pode acontecer às vezes, tá? Pode acontecer isso aqui, ó. Pode acontecer de, às vezes, a pinça ficar presa aqui dentro. E o que você faz? Você vai dar umas pequenas batidinhas aqui, ó, para soltar a pinça, tá? Às vezes acontece isso. Então, fica a dica. Se acaso você um dia colocou uma pinça, uma fresa, e a pinça ficou presa, porque o que acontece? O spindle vai trabalhar, vai aquecer, vai dilatar um pouco aqui a pinça e até mesmo aqui a rosca, e pode ficar preso aqui dentro essa pinça. Então, para soltar, você vai pegar a chave, vai dar pequenas batidinhas aqui na pinça até soltar. Então, essa é outra situação que pode acontecer. Agora, então, eu vou testar aqui colocando essa fresa numa pinça que pega no máximo 3. Vai ficar um pouquinho estufadinha a pinça, mas não tem problema, ó. Percebe que já ao colocar aqui, ela já fica firme, né? E quando for colocar lá, já fica bem mais fácil, né? Precisa ficar segurando, ó. Colocou, fixou. Dessa forma aqui. Para soltar, mesma situação, né? Vou estar utilizando aqui. Vou estar flushando. Vou tirar aqui a fresa. Vou estar soltando, também não ficou, né? Se tivesse ficado lá, só dar uma pequena batidinha que vai soltar, tá? Tem um vídeo aqui que fica presa a minha pinça, aí eu vou estar também colocando aqui na sequência para você ver como é que fica presa a pinça aqui para você soltar. Tá? E para fixar uma fresa V-bit ou uma fresa para desbaste igual essa aqui, você também vai fixar ela sempre o mais curta possível, até mesmo uma fresa V-bit de pastilha, assim, igual essa aqui. Você sempre vai fixar ela o mais curta possível. Deixa eu pegar aqui minha pinça de 6 novamente, olha só. Então você sempre vai fixar o mais curta possível, ó. Sempre o mais curta possível. Ainda mais esse tipo de fresa aqui que tende a gerar uma linha de quebra aqui assim, ó. Ela pode quebrar aqui assim. Então sempre prenda ela o mais curta possível para dentro da pinça. Tanto essa, como essa e como essa aqui também. Mesma situação, né? Coloca ali, prende lá. Inclusive eu vou colocar já essa aqui, porque essa aqui vai ser uma fresa que nós vamos usar depois para fazer nosso trabalho de exemplo aqui, já fica fixada para o nosso trabalho. Ó lá, coloquei. Vou pegar aqui, dar mais um aperto com a mão, pego a chave e pronto. Fresa fixada. Certo? Era isso nessa aula sobre fixação de fresa, são esses os principais cuidados. Espero que você tenha gostado dessa aula. Grande abraço e até a próxima aula.